Boa noite a todos. Meu nome é Rogério. Minha equipe é composta por 10 membros e hoje nós vamos falar das formas de violação que motivam a defesa da posse. Começando pelo Código Civil e mais especificamente no seu artigo 1210. Esse artigo versa que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, toda a história da manutenção da posse começa nesse artigo do Código Civil. Nesse artigo também tem dois parágrafos, né? O primeiro parágrafo diz que o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Já no segundo, não obsta a manutenção ou em reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O esbulho consiste na privação total da posse de um bem. É a retirada de um bem que está sob a posse de propriedade de alguém, onde o detentor do bem perde a posse que exercia sobre ele. Então, o esbulho, você perde a posse total. Você fica privado de entrar na sua própria propriedade. Esse instituto ele pode acontecer de três formas: por violência, clandestinidade e por precariedade. A violência é o ato pelo qual se toma de alguém, de forma abrupta, a posse de um objeto. Pode ainda se manifestar na expulsão do legítimo possuidor. Ela pode ser física ou moral, pode ser contra a pessoa, ou pode ser também contra a coisa. A clandestinidade, ela se caracteriza por atuar às escondidas. A aquisição da posse, ela é obtida de forma sorrateira. Já a precariedade, a posse ocorre no momento em que o possuidor se nega a restituir a posse do proprietário. Há uma quebra de confiança por parte do possuidor, que passa a ter a posse em nome próprio. Os exemplos que envolvem a violência e a clandestinidade ocorrem de maneira frequente com bens imóveis que são eventualmente ocupados. Por exemplo, essas casas de praias, chácaras, terrenos, pelos seus titulares ou possuidores em situações eventuais, e que, nas ausências destes, são invadidos por terceiros com ânimo definitivo de morada. De outro modo, considerando a precariedade, podemos citar o comodato, no caso em que o titular ou possuidor empresta um imóvel por tempo certo e não lhe é restituído. Então, esses são exemplos emblemáticos de violência, clandestinidade e precariedade. Né? Para essa agressão, comporta a ação de reintegração de posse, no qual há a perda da posse, em virtude de atos praticados pelo ofensor. Nessa ação, o que se pleiteia é a recuperação da posse perdida, conforme reza o artigo 1210 do Código Civil e o artigo 560 e os seguintes do mesmo Código. A turbação. A turbação, no sentido comum, é o ato de tumultuar, perturbar, causar desordem ou confusão. No sentido jurídico, decorre da prática de atos abusivos que podem afrontar direitos de outrem e sejado o impedimento do livre exercício da posse, sem, contudo, causar o efeito perda. Conforme preceitua o artigo 1210 do Código Civil, a turbação pode se manifestar por meio de diversos atos abusivos, tais como a derrubada de uma cerca limítrofe, o trânsito de pessoas ou máquinas em propriedades alheias, o uso indevido da calçada, o estacionamento privativo, etc. Dessa forma, em se verificando tal situação, o ordenamento jurídico oferece ao possuidor
turbado, um meio de conter tais atos pela via de ingresso da ação de manutenção de posse, que tem o condão exclusivo de se manter a posse do bem turbado. Todavia, determinadas condições terão de ser cumpridas: a comprovação da posse, a turbação, a data da turbação, bem como a comprovação da continuidade da manutenção da posse turbada. São previsões contidas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil de 2015. Exemplo: João leva seus cavalos todos os dias para pastar na fazenda, que é de propriedade de Jorge. A ameaça ou o justo receio de violência. O exercício, de fato exercido pelo possuidor sobre a coisa, ou seja, a ameaça da posse sobre a coisa. Esta pode ser caracterizada pela violência ou tão somente pela sua iminência. Tanto poderá visar a obstrução da locomoção de pessoas ao exercício profissional, quanto promover o ingresso de pessoas em propriedade privada, como corriqueiramente acontece pelos atos de manifestantes do movimento sindical, os quais são protagonistas. Assim, diante do justo receio da ameaça, faz-se necessário e adequado o ingresso da ação de interdito proibitório, visando municiar de mandado judicial o titular ou o possuidor, como vistas a obstar a consumação daquele ato manifestante legítimo e ilegítimo, resguardando preventivamente o legítimo titular ou possuidor de ser molestado ou de ver cercado do seu direito de ir e vir. Conforme leitura dos artigos 567 a 568 do Código de Processo Civil de 2015. Exemplo: os casos mais clássicos de utilização de interdito proibitório servem-se de exemplo dos latifundiários. Isto acontece porque os latifundiários utilizam esse instrumento para evitar a ocupação de suas terras, mas também se refém àqueles casos que se empresas utilizam para evitar graves de ocupação. Dessa forma, as ações possessórias têm o poder de assegurar o legítimo titular, o possuidor, a garantia da manutenção da posse, sua reintegração, bem como evitar sua perda diante de eventual ameaça. Aqui agradeço a minha participação. Eu sou Kátia Regina Carvalho Costa, sou do... Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. Eu vou começar a parte 2, especificamente falando sobre os interditos possessórios contra formas de ameaça de violação da posse. Bom, os interditos propriamente são ações das quais o possuidor pode se valer sempre que ele se vê diante de ameaça, né, ou de quando o seu direito à posse ele já foi efetivamente violado. Bom, observando a doutrina, né, de Pablo Stossi e de Tartucci, a gente vê que são 3 os tipos de ação que são necessárias tanto para coibir a violência quanto os 2 tipos, quanto para coibir a ameaça quanto os 2 tipos de violência. No caso, para coibir a ameaça, nós temos a ação de interdito proibitório, a turbação, nós temos a manutenção de posse, e o esbulho, nós temos a reintegração de posse. O marco jurídico, bom, dessas ações, ele é o artigo 1210 do Código Civil Brasileiro, certo? Esse é um assunto
que necessariamente ele nos leva a fazer um diálogo de fontes, né? Já que os direitos reais eles fazem parte do Código Civil e as ações fazem parte do Código de Processo. Bom, e é importante aqui lembrar a questão do princípio da fungibilidade das ações possessórias, ou seja, mesmo que se for proposta uma ação possessória, né, digamos que em tese seja a ação errada, mas com os pressupostos de uma outra ação, o juiz ele a aceita e a julga no intuito de garantir a posse de quem a tem. Bom, fala um pouquinho agora sobre as ações em espécie. A primeira delas é o interdito possessório. Bom, o interdito possessório ela é uma ação do tipo preventiva e inibitória. E ela é adequada para afastar a ameaça iminente ou o risco de atentado à posse. Ela visa tutelar o direito da posse ante fato violento, né, ainda não consumado. O seu escopo jurídico, ou seja, a sua base jurídica é o artigo 567 do Código de Processo Civil. E os seus pressupostos, basicamente, são 3, né? Para que ela ocorra. Primeiro, o autor ele tem que estar na posse do bem e comprovar que esse bem esteja em ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu, isso também tem que ser comprovado, né? Já tem súmula do STJ nesse sentido. E o terceiro, que haja um justo receio, né, de que a ameaça efetivamente se configure. Certo? E um exemplo aqui é um determinado produtor rural que vê um grupo de pessoas se aproximando e que já viu que algumas fazendas nas proximidades foram invadidas e que vê pessoas rondando a sua fazenda e já tentando se acercar e coisas desse tipo. Eu agradeço aos colegas e passo a palavra para a próxima colega que vai dar continuidade. Olá, boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre ação de manutenção de posse e ação de reintegração de posse. Quando nós falamos sobre ação de manutenção de posse, nós estamos falando sobre uma ação destinada à conservação desta, protegendo-a contra a turbação. Por exemplo, o dono de uma propriedade ele é impedido de usufruir com tranquilidade daquela posse, porque existe uma ameaça iminente. Pessoas ameaçam invadir a posse. Então, ao sofrer a turbação, o possuidor tem o direito de entrar com essa ação, desde que para fundamentá-la, comprove a turbação praticada contra a dita posse, o que acontece bastante em propriedades rurais. Já a ação de reintegração de posse, com base no Código de Processo Civil, é cabível quando o possuidor da posse está sofrendo um esbulho possessório, ou seja, já é de fato uma invasão daquela propriedade. E ele precisa necessariamente provar que houve a perda total da posse para que possa entrar com essa ação de reintegração da posse. Boa noite. Vou apresentar para vocês 2 julgados, o primeiro de manutenção de posse e o segundo de reintegração de posse. O primeiro julgado, ele aconteceu na Câmara de Uberará, no estado de Minas Gerais, onde o provimento desse recurso foi negado sem resolução do mérito. O objeto dele era um bem imóvel que foi adquirido por Mamed Daer no ano de 2000. E durante esse processo, a empresa CEMG, Geração e Transmissão S.A., entrou com a ação de reintegração de posse, onde essa ação foi declarada procedente porque eles conseguiram comprovar todos os requisitos legais. Assim que o Mamed Daer tomou conhecimento do que estava acontecendo, ele solicitou uma ação de manutenção de posse que ingressou contra a empresa CEMG com o intuito de suspender o mandato de demolição que ela tinha solicitado. Diante de todos os fatos apresentados por as partes durante o processo, o juiz verificou a ausência de uma das condições onde o autor se torna carecedor
e a consequência disso é a extinção do processo sem resolução do mérito e a sentença de reintegração de posse foi mantida. E a segunda ação que eu tenho para apresentar para vocês é uma reintegração de posse. Essa ação aconteceu quando Vilmar Batista ingressou com a ação de restituição de posse em face de Zilmar Fonseca, alegando que fez uma viagem durante um período de 3 meses e quando ele estava viajando, seu vizinho avançou o cercado que dividia os terrenos e construiu um muro. Assim que ele retornou, ele percebeu o que tinha acontecido e entrou com a ação de reintegração de posse. Assim que ele entrou com a ação, o juiz solicitou que houvesse uma perícia para que fosse comprovado os fatos alegados pelo autor. Nessa perícia, os fatos alegados pelo autor foram comprovados. Então ficou claro o esbulho provocado pelos elementos contidos nos autos dos presentes requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, a sentença foi mantida de reintegração de posse. Nesses 2 julgados que eu trouxe para vocês, eu fiz uma breve síntese sobre eles, sendo que o primeiro foi de manutenção de posse e o segundo de reintegração de posse. Boa noite, eu me chamo Camila, eu sou da UFPC de Rio e vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as ações possessórias. É muito comum a gente ver jornais na televisão notícias sobre a invasão de determinada fazenda ou até mesmo de prédios públicos. Para essas situações, o Código de Processo Civil prevê as chamadas ações possessórias. E é nesse contexto que surgem termos como esbulho, turbação e ameaça. O esbulho é a situação em que o proprietário tem retirado seu bem de sua posse e fica completamente possibilitado de exercer o seu direito sobre ele. É o caso, por exemplo, de uma fazenda que foi completamente invadida e os seus legítimos donos não conseguem voltar para ela. Nesse caso, o remédio jurídico é a ação de reintegração de posse. Ela é utilizada quando o proprietário é esbulhado por meio de violência, precariedade e clandestinidade. Nós temos também a turbação, que por sua vez é a situação em que os atos dos outros dificultam o exercício da sua posse, mesmo que o proprietário não fique completamente possibilitado de exercer o seu direito sobre o bem. É o que acontece, por exemplo, quando manifestantes acampam na frente de determinado prédio público. Assim, as pessoas ficam impedidas de ir livremente. E, nesse caso, utiliza-se a ação de manutenção de posse. Já na ameaça, o proprietário vê na iminência de uma possível turbação de um esbulho. Nesse caso, o problema relacionado à sua posse ainda não ocorreu, mas pode ocorrer brevemente. Para o caso de ameaça, o Código de Processo Civil ele prevê a ação de intérito proibitório, ou seja, basta o proprietário provar, de fato, estar na iminência de acontecer algum problema na sua posse para que o juiz, de forma haja. E também é importante a gente estar destacando a fungibilidade das ações possessórias. O juiz ele pode conceder um pedido diferente daquele formulado inicialmente para assegurar o melhor exercício da posse e garantir a melhor decisão judicial. Para isso é necessário que os pressupostos estejam provados no caso, assim mesmo que o autor da ação possessória peça a manutenção da posse. Essa fungibilidade está prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil. E, por fim, para propor uma ação possessória, o CPC estabelece alguns requisitos: a posse, o esbulho ou a turbação, como eu já tinha dito aqui a vocês. Bom, a data do esbulho ou da turbação, os efeitos decorrentes e do esbulho e da turbação. Além desses, deve o autor também observar os requisitos
judicial. Em seguida, o juiz poderá conseguir a liminar de reintegração ou de manutenção da posse. E para isso, o CPC ele diz que não é necessário ouvir o fórum. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem o bonzinho, mas peço mais uma vez obrigada pela paciência de todos. Tenham boa noite. A ação petitória é uma ação que discute e defende o direito à propriedade. Trata-se de uma ação que o proprietário tem como base em seu direito para reaver a posse de uma coisa que está indevidamente com o terceiro. A ação petitória ela é dividida em duas partes, sendo a emissão de posse e a reivindicatória de posse. A emissão de posse ela está disposta no artigo 1228 do Código Civil, em que fala que o proprietário tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Sendo assim, o proprietário vai discutir sobre a posse que não dispôs ou que não usufruiu ou que tenha dificuldade de usufruir. Um exemplo de emissão de posse é quando você adquire um imóvel em um leilão e depois de todos aqueles trâmites, você decide ir até aquela localidade para conhecer sua nova aquisição. Mas quando você chega lá, se depara com pessoas morando naquele imóvel. E essas pessoas te garantem que não vão sair de lá. Sendo assim, a emissão de posse, ela vai garantir o seu direito àquela propriedade. Já a reivindicatória de posse, ela vai reivindicar uma posse que você obtinha, mas que você perdeu, que foi perdida ou que está impossibilitado de usar. Saudações, colegas! Falamos aqui no nosso trabalho sobre o direito de posse, tá? É um direito constitucional e tradicionalmente protegido pelo Código Civil. Assim sendo, o ordenamento jurídico brasileiro, ele criou todo um sistema de proteção possessório diante da possibilidade do rompimento dos atos antijurídicos de poder sobre a coisa, tá? Esse rompimento, ele geram as conhecidas ações possessórias e petitórias movidas pelos possuidores em defesa da posse. Ações essas que vimos ao longo de nosso trabalho apresentado pelos colegas que falam do esbulho da turbação ou ameaça. Esse trabalho ele nos mostrou de forma clara os meios de proteger a posse, no caso de ameaça, de violação, que tem a ver com a turbação e esbulho, como já visto. Dessa forma, gostaríamos de agradecer ao professor Ricardo Menezes, à UniFTC, pela experiência prática, por ter feito esse estudo, esse contato com os julgados e por ter contribuído para o nosso crescimento pessoal e profissional. Nos tornamos assim futuros operadores do direito. Grato, até a próxima.